Olá, empreendedores! Estamos aqui no segundo episódio da segunda temporada do GPSE Cast e hoje com a grande amiga Luciana da Ludes Geleteria. Falei certo? Falou. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Luciana. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu agradeço muito o convite, né? É muito bom estar com pessoas que vibram na mesma frequência. Sim, muito bom. E estou muito feliz em estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, fico muito contente, né? Primeira vez pessoalmente, né? Sim. A gente já se fala há bastante tempo, compartilhando negócios aí, agora Sim. Pessoalmente, né? Isso mesmo. Bem, se apresente aí para o nosso público aí, fale quem é a Luciana, que tem multifacetas, né? Mas fale um pouco aí de você. Eu tenho bastante coisa. Na verdade, eu sou natural de Botucatu. Fiz faculdade de Direito bem nova, comecei com 17 anos, eu fiz uma cidade vizinha, na época não tinha, né, em Botucatu. Aí aos 21 anos eu já era advogada. E assim, eu acho que fiz uma grande mudança na minha vida com os 21 anos, que eu queria ser independente. Então eu falava, não importa quanto custar isso, pra mim o valor da independência não tinha preço, né? E aí eu comecei a batalha, não tinha nenhum parente, nenhum conhecido, ninguém na área, não sabia absolutamente nada. Você foi a primeira advogada da família. Foi. E quando eu entrei na faculdade, eu já era aluna mais nova, eu era completamente perdida lá dentro, não sabia do que estavam falando. Porque os termos jurídicos não são simples no início, né? Juridiquês, né? Tem um amigo meu que fala, eu não sei usar esses termos. Mas depois a hora que você vê, você tá totalmente engrenado. Mas levou um tempinho, assim, não vou negar, porque eu fui morar fora de casa, né? E pra mim essa parte foi bem difícil. Mas aí depois disso, eu continuo advogando até hoje, né? Não foi fácil, eu bati de porta em porta, Reginaldo, é uma história assim, teria que fazer um podcast só para contar da minha vida profissional como advogada. E eu tinha que fazer um nome, então eu tinha 21 anos, mulher naquela época era bastante discriminada na área, eu andava sempre muito bem vestida, com a minha simplicidade, mas eu andava. Então, assim, é difícil as pessoas darem crédito, né? Então, assim, eu sofri... Hoje a gente fala bullying, né? Mas eu sofri muito bullying, se a gente fosse falar. Eram outros termos que usavam na época, né? A gente nem ligava, né? Tinha Sim. que continuar. Eu falo que a gente seguia Mudou. adiante. Né? Exatamente. Mudou bastante. Né? Mas eu sempre fui, assim, muito ousada, né? Então, assim, desde o meu primeiro dia como advogada, eu passei no primeiro exame da OAB, levei muito a sério a faculdade. E desde o meu primeiro dia de advogando, eu já falava com todo mundo, tinha que falar com o juiz, era agora, e tinha que falar com o promotor, eu ia, nunca tive receio de nada. E eu acho que isso foi uma grande passo, assim, que fez muita diferença na minha vida, né? Eu acho que a partir daí que eu comecei a entender um pouquinho o que era relacionamento, o que era você ter contato, né? E que eu sempre fui criada numa família de uma educação muito rígida, né? Então eu sempre falo que eu fui criada ouvindo não. Não pode, então nada podia. E era uma forma de meus pais, acho que super protegerem, né? Era muito daquela geração nos 80, né? Nós que sim. Criamos nascemos nesse praticamente finalzinho da ditadura, início da democratização. Essa geração que a gente chama de X e Y, né, que nasceu ali entre 70 e 80, sofreu muito essa questão do não, né? O não era a palavra de ordem, né? Pra mim era. A gente tinha aquele respeito por pai e mãe, de não falar um palavrão. Nunca na vida desrespeitei um pai e minha mãe. O professor também era muito... Nossa, o professor era sagrado, né? Nossa! Não existia essa liberdade que existe de tudo hoje, né? Então a gente foi criada de outra forma. E aí eu falava, e agora? Eu tinha mais 3 irmãs estudando, então eu falava, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a bater de porta. Você era de qual? Eu sou a do meio. A do meio. Eu tenho uma irmã mais velha dentista, e depois eu tenho 2 que são gêmeas, uma dentista e uma nutricionista. Você é a segunda. Mas eu não tinha ninguém na área, né? Então foi muito difícil isso daí. Esse começo foi muito, mas eu meti as caras, todo mundo que vinha, desde o meu primeiro dia, né, de escritório. Você faz um divórcio? Faço. Nem fazia ideia como fazia nada, mas eu estudava e fazia tudo. Você tem uma ideia? Meu trabalho de conclusão de faculdade foi na máquina da datilografia. Nossa. Logo em seguida começou os computadores, né? Então eu abri meu escritório, já coloquei um computador, mas tudo muito simples.
Mas quando você quer... Você já deu um baita do insight aqui, ó, empreendedores. Faça primeiro o básico bem feito. Você fez o básico bem feito. Exatamente. No momento em que você tinha ali um monte de objeções, um monte de situações para... Talvez para te fazer parar, né? E um monte de não, até mesmo na família, né? Porque a gente vê hoje, as pessoas contam tanto com pai e mãe para tudo. Naquela época a gente não contava para nada. Pelo contrário, né? Eu não posso negar que meus pais são muito importantes, foram e são na minha vida, mas... ou eu fazia, não tinha, né? Você tinha que se virar com as próprias energias. Eu queria ter minhas coisas, eu queria ser uma boa profissional. E eu acreditava que eu sempre fui muito justa, né? Então eu fui fazer direito porque eu queria praticar justiça. Foi muito doído ver que isso não existe muitas vezes. Eu sofri demais da conta, porque eu era aquela advogada que entrava de corpo, alma, cabeça, mais alguma coisa. Você era, como eu disse, tinha uma visão até romântica da coisa, né? Tinha. Eu era muito nova e eu falava assim, não, eu vou ser justa, vou ser correta e eu vou me dar muito bem. Eu não posso dizer que eu tenho, graças a Deus, um excelente reconhecimento profissional nesse campo, mas é muito difícil. Você vê muita injustiça, você vê muita coisa errada e a gente depende de outros profissionais, né? Então não é uma atividade que você faz e o resultado vem por tua conta. Então quanta coisa eu vi que falava, mas não tem nada a ver com o meu processo, esse julgamento. E chega um determinado momento que você está num recurso especial, você não consegue mudar mais. Então, assim, doía pra mim, porque eu sou o tipo de profissional, em tudo que eu faço, eu sou muito intensa. Então, assim, cada processo que eu pego, eu não consigo tratar ele... Eu me envolvo com a história. Eu melhorei bastante, mas eu não consigo não me colocar no lugar da pessoa. Então, você começa a ver, tipo, na época que eu comecei a advogar, exemplo, o divórcio, você fazia audiência com o juiz. Hoje eles homologam todos os divórcios, em 15 dias você está divorciado, quando não se faz em cartório, né? Exemplo, né? Porque eu advoguei muito também com processo contra banco, execução, tudo. E também para mim nunca teve não, Reginaldo. Então, quando eu comecei, eu falei, eu não tenho direito de escolha, eu vou ter que fazer tudo. Então eu advoguei desde civil, família, criminal. Advogo, né? Ainda advoga, né? Nós vamos ouvir falar daqui das demais atividades da Luciana, mas continua advogando, né? Eu amo o que eu faço, eu me dedico muito, eu faço tudo com coração, com amor, nada dá certo se não for feito dessa forma, né? Perfeito. E aí eu segui, né, devagarzinho, fui fazendo meu nome, fui conquistando meus clientes, fui conseguindo ajudar muita gente, teve vários tipos de processos que eu comecei a inovar, né? Depois que eu notei o quanto que eu tinha isso dentro de mim, dessa questão de inovação, de acreditar, de criar. Então, assim, não existia Google como tem hoje, que tudo você coloca lá, pega modelo pronto. Os modelos de processo eram todos meus, eu faço todos. A prática, Reginaldo, é uma coisa indescritível, sabe? Hoje, se você falar, me senta agora aqui, faz um processo trabalhista, é agora, não precisa copiar de ninguém. Criminal, eu faço tudo assim, graças a Deus, pela prática que eu aprendi sozinha. Então a gente vê que a excelência ela vem pela experiência e pela prática, né? Então, sim, com absoluta certeza. A gente sempre fala, né? A constância, né? E a disciplina é que vai fazer você ser um profissional excelente, né? Mas sem dúvida, é sofrido pra caramba, como a gente fala, né? Vai na dor, né? Vai na dor. Mas ninguém te tira o conhecimento. Entendeu? Então eu passei a ver modelos meus que eu tinha feito tudo em grandes escritórios. Tô trabalhando no escritório, eles copiam todos os seus modelos. Eu comecei a inovar, né? Comecei a entrar com ações revisional bancária, que naquela época não tinha. Enfim, eu fui inovando e eu estudava para dar o melhor. Eu tenho ainda excelentes resultados, porque você tem que se jogar no processo, né? Você tem que querer e fazer bem feito, senão não vai ter resultado. Não é fácil, você vai depender de um juiz, você depende de escreventes, é uma série de coisas, prazos, respeitar isso, né? Mas, enfim, a coisa foi, e eu falo, né? Antes de ter OAB, eu fui trabalhar num escritório, que eu fiquei alguns meses, e o advogado falava, você já tem a OAB, você só não chegou a carteirinha na sua mão. Então, mas como é que eu vou fazer isso? E esse advogado tinha um escritório muito grande numa cidade vizinha, lá em São Manuel. Ele me dava naquela época, era processos em papel, né? Processos desse tamanho, falava, vai, falta 10 minutos. E eu falava, mas eu não sei nada, Dr. Vanner. Ele chama Dr. Vanner Pacola. Pode ir fazer. Então eu tive que encarar muitas situações que aí chegava lá, mas é você que vai fazer?
Porque as pessoas tinham contratado aquele senhor. Você tinha que se resolver de improviso ali, né? E sabe, Reginaldo, hoje eu vejo um senhor que vai fazer faculdade hoje. Se ele tiver 50, 60 anos, 70 anos, não sei, ele é mais respeitado do que alguém que tem uma mulher que fez faculdade há muito tempo atrás, que às vezes já tem muito mais bagagem, 10, 20 anos, mas ainda existe muito isso. Você tem que estar de terno, tem que ser homem. Estereótipo, né? Olha, ainda existe isso, que é uma grande pena. Sim. Eu sei que eu fiz muita diferença, consegui fazer meu nome, tenho muito respeito, tenho muitos clientes, né? Mas eu sinto que ainda existe isso, né? E as pessoas desleixaram, agora andam... Eu não sei, a profissão de direito, ela eu não sei, mas as pessoas têm que estar bem arrumadas, né? E hoje não, eu vejo advogado lá de chinelo de dedo no fórum. Eu não estou discriminando nada, mas... É que ele criou uma metodologia de comportamento, né? Sim, as coisas mudaram muito. E hoje está ficando cada vez tudo mais disruptizado, sim, né? Então, estão quebrando os padrões. E né? a gente tinha juízes antigos lá, sabe? De um conhecimento, assim, que era... Você babava. Eu, pelo menos pra mim, você falava, meu Deus, preciso só escutar. E hoje não, hoje é muito jovem, muda muito, eles vão mudando de cidade e tal, então você não tem mais aquela amizade. Você tomava café na sala do juiz, você sentava dentro da sala, hoje mal você escuta um bom dia, boa tarde. Então, na verdade, isso a gente muito. tem visto, né? A gente estava falando um pouco antes aqui do podcast, a importância das conexões. Sim. Principalmente do relacionamento, muito. E hoje está se perdendo muito isso, né? Você sabe que, assim, eu sei que o mundo virtual ajuda muito, mas é difícil você fazer a pessoa esperar uma vida inteira para sentar na frente de um juiz para decidir um problema de uma pensão, de uma, sei lá, de um problema contratual, de uma locação. Não tem mais isso. Ou então, quando você tem, ninguém olha na sua cara. Não existe mais uma produção de provas. Enfim, mudou muitas coisas. Tem um lado bom, mas ao mesmo tempo ninguém olha no olho. E eu acho que eu já tive a oportunidade de estar com juízes que eles falavam, não. Primeiro vamos analisar cada situação, independente do que a lei traz pra gente, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acho que tem que analisar, nenhum caso é igual. Então, eu te falo aí de 28 anos praticamente que eu advogo, eu nunca peguei um processo igual ao outro. Sempre muda, né? A mesma coisa acontece com empreendedores, com clientes. Sim. Cada pessoa tem uma jornada, tem uma história, né? E além de advogada, você também é uma empresária aí da área da alimentação, né? Então aí a coisa seguiu tudo. Aí quando foi cerca de 9 anos e pouco atrás, surgiu a oportunidade de ter essa sorveteria. Na verdade... a gente acabou abrindo uma sorveteria que não era uma franquia, né? E ficamos nessa franquia por 1 ano. E aí vem um tal do nível de exigência. Eu comprava sorvete de uma sorveteria de São Paulo e falei, vou tentar conciliar, né? Mas a gente comprava sorvete de uma sorveteria de São Paulo, não conhecia nada, não sabia o que era sorvete, não sabia o que ia dentro, zero. Mas 0, acho que menos 0. Não tinha conhecimento nenhum sobre isso, absolutamente nenhum. E eu achava que era simples. E aí comecei a comprar esse sorvete que vinha de fora, tinha um outro nome a sorveteria, onde ela permaneceu por 1 ano com esse nome, e explodiu isso. Por quê? Porque apesar de ser franquia, ele falou, você faz o que você quiser com sorvete com açaí. Desde que você tenha exclusividade de compra minha. Por que foi falar isso, né? Isso porque eu nem imaginava que eu tinha criatividade. Eu abri praticamente no inverno, todo mundo aposta 0, não vai dar certo isso aí, não vai dar certo. Normalmente o empreendedor, né? Outro dia eu estava conversando com um empreendedor e a gente estava numa reunião e a gente estava desenvolvendo um trabalho, né? E ele veio me procurar e ele falou assim, nossa, Reginaldo, as pessoas estão falando que não vão dar certo. Eu falei assim, então continua. Exato. Esse é um belo indício, Exatamente. viu? Se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, significa que elas não enxergaram a oportunidade. Então, você está no caminho certo. Porque o empreendedor é aquele visionário, né? Ele enxerga alguma coisa que as outras pessoas não viram, né? Exato. E aí, você vai contar essa história agora de como é que você montou a sorveteria no inverno. Pode isso, Hermes? Aqui não é Arnaldo, né? Aqui não é Hermes. Nós estamos parafraseando aqui. O Galvão Bueno falava do Arnaldo, que não falou assim, pode isso, Emerson? Isso mesmo. Então conta a história aí pra gente, Luciana. Então, daí a gente alugou um imóvel, foi reformando. Eu falei, não, precisa abrir essa sorveteria logo. São 6 meses de reforma e tal. Bom, resumindo, abrimos essa franquia, ficamos 1 ano nessa franquia. Só que,
Quando abriu, eu falei, mas não é possível, self-service você tem em qualquer lugar, vamos ter que inventar alguma coisa. E aí eu comecei a criar algumas sobremesas, né? Por quê? Porque eu gostava muito de sorvete, mas todos os lugares que eu ia, era só aqueles potinhos, né? Descartáveis. Sim. Aquela coisa. Padrão. Eu não gosto nada do padrão. Quebrou os padrões. E eu sempre tinha vontade, poxa, eu quero tomar um sorvete numa taça, isso dá prazer pra gente, dá uma... Você queria gerar uma experiência diferente exato, pra pessoa. exato. Tipo aquela que eu tive quando você chegou aqui com sorvete, viu? É. Olha, gente, o açaí zero dela aqui, inclusive tem algumas... Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Tem um açaí Ai, aqui, gente, não tem quem não gosta desse um açaí tradicional aqui da Lourdes. Tá pegando aí, Emerson? Tá, né? E o nosso, ele parece um mousse, não tem aquelas areinhas, né? Esse aqui com banana. Gente... Fantástico isso aqui. É. E ela trouxe, olha só pra vocês terem ideia, ela trouxe um cooler cheio de sorvete pra mim. Eu adoro. Meu prazer é ver as pessoas comendo meus produtos. Isso é impagável. Muito bom, não? E a embalagem ela é muito sofisticada. Ela é muito e assim, feita. sabe a melhor coisa de tudo isso? Eu acredito 100% nos meus produtos. 100%. De forma alguma eu quero parecer arrogante, muito pelo contrário. Porque eu sempre falo que eu ainda tenho muito que aprender, né? Hoje eu tenho um relacionamento espetacular, assim, com todos os fornecedores, com todas as empresas italianas e tal, mas eu tenho tanta tranquilidade de falar do meu produto, porque eu fui fazendo isso, né, que eu vou contar aqui. Mas voltando à nossa história aí, como eu comecei a criar alguns tipos de sorvetes, alguns tipos de sobremesas, eu comecei a divulgar. Naquela época nem se usava assim muito Facebook para limpeza, para divulgação. Mas eu falei, eu vou criar uma página e vou começar a divulgar. E aí eu criei no dia da inauguração, que foi 10 de abril, uma Facebook. E, Reginaldo, acredite se quiser, eu nunca tive empresa de marketing. Eu tenho quase 400 mil seguidores entre Facebook e Instagram, né? Hoje a gente tem canal da Lourdes aí no YouTube, mais uma série de outras coisas. Mas eu fui atraindo muito por quê? Porque eu mostrava a verdade. Então a gente montava taças, sobremesas, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é forma. E foi explodindo a sorveteria. Até que chegou um determinado momento que as pessoas falaram assim, olha, essas coisas são excelentes, mas o sorvete não tá bom. Eu falei, não tá? Porque eu não conhecia, né? E aí eu falei, meus fornecedores, você tem que fazer um sorvete, você tem que fazer. Você tava ali na franquia? 1 ano. E o meu contrato de franquia era 5. Só que começaram a acontecer coisas desagradáveis durante esse 1 ano. Eu notei que o sorvete não estava vindo mais com a mesma qualidade. Eu percebi que começou a ter um pouco de reclamação. Daí eu olhava e falava, nossa, mas tá meio mole, meio gosmento. Eu não entendia naquela época. Alguns ásperos. Mas tudo eu fazia reclamação e tudo eu registrava. Tudo eu tirava foto, tudo eu mandava. Bom, resumindo, meus fornecedores falando, até que eu falei assim, vocês têm razão, eu tô perdendo cliente, porque eu tô vendo que a qualidade do sorvete realmente não tá muito boa. Aí eu peguei e falei, vou criar uma marca. Aí eu criei uma marca, né? E falei, eu preciso criar uma marca parecida, senão... Porque eu já tava bombando, tava explodindo na época na cidade. Porque eu fiz uma inauguração para quase 300 pessoas com boca livre. E eu montei minis açaís, mini milkshakes, tudo, dava tudo. E foi uma explosão, eu não imaginava, né? E mesmo em inverno, eu tô na frente de uma praça, você olhava, era um rio de gente descendo. Filas, assim, de espera, era uma coisa absurda. Porque ninguém nunca tinha visto uma sorveteria que fazia sobremesas. E eu fazia muito, assim, desde com massa, sem massa. Inventei tudo, nunca imaginei que eu poderia fazer isso. Você criou uma nova forma de fazer. Mas... Olha só, empreendedor, antes que ela continue, só pra gente ter um insight aqui. Faça o que tá todo mundo fazendo, mas de uma forma diferente. Porque a partir do momento que você criar a sua forma autêntica, sua forma autoral, você pode ter certeza que tem sempre cliente disponível a viver novas experiências, né? Com certeza. Aí, Reginaldo, o que aconteceu? A gente começou a... Eu falei, quer saber, eu vou fazer o sorvete. Comprei uma máquina. Eu me indico ter tanta máquina hoje, né? Mas naquela época, compra essa daí, vai essa daí mesmo. E eu falei, nossa, mas se for para produzir, vai ter que ser na madrugada. E a palavra tem muito poder, né? Sim. Que até hoje eu tô na madrugada ainda, viu? Muitas vezes. Eu falei, vou comprar uma máquina e vou fazer.
Reginaldo, eu fiz um único curso, um dia em São Paulo, numa fábrica que me convidaram. E, inclusive, vinha de contra tudo que eu pensava. Eu falei, mas eu quero qualidade. E nesse curso só tinha homens, que o mundo do sorveteiro mesmo, ele é mais masculino, de pessoas muito simples, muito humildes, a grande maioria, né? E eu tava muito fora ali, porque eu já era advogada, tinha um outro perfil oposto ali. E são dois mercados, é muito interessante sua história, porque são dois mercados assim opostos, totalmente distintos, né? Você tem uma coisa é você trabalhar com o público, outra coisa é você trabalhar com problemas, né? Então você foca às vezes na felicidade e o advogado às vezes no litígio, né? Totalmente. E aí, assim, isso porque quando eu montei a sorveteria, Reginaldo, eu escolhi desde a cadeira que senta, fica passando uma televisão com os vídeos que eu faço, as taças, né? Então, assim, desde que eu queria saber qual a taça, eu escolhi para dedo tudo. Porque eu queria que as pessoas sentissem prazeres em estar ali, né? Que o sorvete já é uma coisa que gera isso nas pessoas. Aí, se você se tornar um lugar agradável, com uma cadeira que você sente e tem vontade de ficar, porque a maioria dos bares coloca a cadeira pra você circular. Você fica, você já não aguenta de dor, vai embora. O meu fazia o contrário, eu falei, quero que alguém fique. Realmente, tenho clientes que ficam 5, 6 horas lá. Então você torna o lugar agradável. Eu escolhi músicas. Eu coloquei uma televisão e falei, não, aqui vai passar vídeo de músicas. Depois acabou aí que eu comecei a gravar muitos vídeos mostrando as minhas criações, porque eu queria que as pessoas soubessem que era feito ali sim, que eu focava em qualidade sim, que existia muito aquilo, ela não usa produto de qualidade, não usa uma marca, não usa. Eu falei, eu uso. Então eu falei, você quer saber? Eu vou fazer vídeo mostrar como eu elaboro tudo para que as pessoas vejam como que são feitas. Isso iniciando com as taças de sorvete de terceiros, né? E aí depois, quando eu parti a fazer os meus sorvetes, aí comecei a fazer vídeos inclusive de produção e tal. E aí foi que em um ano depois de um ano eu comprei a máquina, aprendi a fazer, cheguei na franquia e falei, tô fora. E aí o dono da franquia tirou sarro de mim. Não é nunca com uma advogada como você vai fazer sorvete, que, né, como eu te falei, é de gente muito mais simples e muito mais homem, né? Eu falei, o que tem? E ele duvidou. Falei, olha, se eu souber que você está abrindo uma franquia concorrente, trocando de franquia, eu tenho direito de processar você. Eu falei, não, primeiro que você não vai fazer isso, porque eu tô sendo muito sincera. E segundo que durante um ano eu reclamei muita coisa e eu nunca fui atendida. E de sorvete mal colocado, de qualidade não boa, tal. E ele falou isso para um advogado. Mas eu tava documentadíssima. Tava mexendo com fogo. Essa foi a parte boa de ser advogada, porque na hora da rescisão do contrato você não precisou de ajuda de ninguém, né? Sim, exatamente. Inclusive, quando eu peguei o contrato, eu tava totalmente leonino. Porque isso que acontece muito com franquias, inclusive. Você compra, Reginaldo, e vem escrito lá que as coisas, né, em termos jurídicos, pertencem tudo ao franqueador. E você entrou num ponto muito importante. Então, você empreendedor que às vezes está aí com o seu negócio, está pensando em entrar numa franquia, muito cuidado. Muito. Porque normalmente, quando você tem um contrato de franquia, eles colocam uma cláusula de 5 anos após o contrato para você voltar naquela atividade. Sim. Eu lembro uma vez que, na época que eu trabalhava com contabilidade, eu quase acabei entrando numa franquia de contabilidade, estava escrito assim, depois que fechar o contrato, você não pode mais atuar na área por 5 anos. Você vai mim. Mas eu era contador, e se eu parar com a franquia, eu tinha que ficar 5 anos sem ser contador. Aí eu falei, você tá de brincadeira. É a mesma coisa falar pro médico que ele não pode ser médico se ele não tiver dentro da franquia, né? Um advogado, um arquiteto. Então, muito cuidado, porque em geral o que pode parecer uma coisa fácil, né? Porque você tá pegando um negócio que já tá formatado, que já tá pronto. E aqui eu não tô falando contra as franquias, mas pegando o gancho do que a Luciana falou, muito cuidado com aquelas letrinhas miúdas que tem no contrato, que pode criar para você um problema. Porque às vezes você desenvolve todo um trabalho, né? Você cria toda a clientela e aí daqui a pouco aquele negócio não é seu e aí tem algumas franquias que acabam montando outra loja do lado, né? A véspera da inauguração esse contrato chegou na minha mão e eu falei, como é que é? Tudo que a gente comprou para colocar dentro por direcionamento da franquia, no contrato era como se fosse deles. Louco. E isso é muito comum, viu? Eu tenho visto muito. Enfim, resolvido o problema. Você acabou virando, inclusive, um especialista em contrato de franquia. Então, você, empreendedor que precisa de alguém para ajudar no contrato de franquia, a Luciana é essa pessoa aí.
Olha, eu sei que eu voltei chorando de São Paulo. Falei, meu Deus, será que eu tô louca assim de abrir uma sorveteria? Porque você recebeu um não Nossa, ali, né? ele acabou comigo. Falei, nunca com uma pessoa como você, porque eu andava Nossa. bem vestida como advogada. Eu não acredito nunca que você vai pôr a mão numa máquina. Eu falei, o que tem? Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Pra mim, todo trabalho é digno. Eu não tô nem aí Aí com ele isso acendeu daí. um gatilho ali, né? Você voltou com a faca nos dentes. Sempre. E olha que parece que não é. Comigo acontece a mesma coisa. Quando alguém fala que não vai dar certo, Vai ver se não vai. você vai dar certo. Aí que vai. Aí que vai dar certo. Eu escutei muito durante a Uma minha dose de vida inteira. ousadia e de como eu disse, de prudência às vezes, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu voltei e falei, meu Deus, eu vou fazer. E eu falei pra ele assim, olha, é o seguinte, eu vou querer fazer... Falei pra ele assim, tem mais. Eu vou fazer sorvete, eu vou fazer gelato italiano. Aí você enlouqueceu de vez. Ô, Reginaldo, se eu te Já contasse... ligou pro, como eu disse, já ligou pro hospital pra te buscar. Reginaldo, ele falou assim, o gelato italiano quase ninguém consegue fazer. Você tem que ter uma máquina italiana. Agora eu vou te contar o pulo do gato. Eu comprei uma máquina nacional. Uma máquina italiana que naquela época, hoje ela é bem cara. Eu não tinha condições nenhuma na época. Eu falei, como é que eu vou comprar uma máquina italiana? Não sei nem se esse negócio vai dar certo. Apesar de que eu nunca acreditei que não daria, né? Mas você tomou os cuidados necessários, né? Falei, quer saber? Risco calculado. Eu falei, eu vou... Mas o Reginaldo, eu não tinha bagagem nenhuma. Eu falei, eu vou fazer. Então, assim, eu comecei a fazer gelato italiano numa máquina nacional que é utilizada até hoje lá. Sem curso, sem bagagem, sem nada. E para fazer gelato italiano, você tem que ter um negócio que chama ultracongelador. Esse ultracongelador é uma máquina que ela leva o sorvete a menos 40, menos 50, então ela dá aquele choque térmico. Você tira o sorvete da máquina a tipo menos 10, menos 12. Se você colocar esse sorvete direto na expositora, ele vai amolecer. Então perde todo o desenho, né? Então você tem que pôr no ultra, dar aquele choque térmico para depois ir para a vitrine da loja. Perfeito. E então, assim, eu já comecei fazendo um sorvete para self-service. Eu quero o melhor. Eu já comecei a conhecer fornecedor que eu nem fazia ideia quem vendia nada. Eu não tenho noção nenhuma. Comecei a conhecer fornecedor e fui experimentar. Quero experimentar tudo. Manda tudo. E fui conhecendo todas as marcas, todos os produtos de todas as empresas. Falei, aí eu vou poder julgar. Porque daí eu fui descobrindo que o quê? Uma é melhor no chocolate, outra é melhor na baunilha, outra é melhor no pistache. Então hoje eu trabalho, por exemplo, na parte italiana com 7 marcas. Na parte de self-service nacional eu acho que são 6. E eu vou nas feiras que tem em São Paulo uma vez por ano, parece que eu tô no céu. Eu conheço tudo e eu experimento tudo, eu trago tudo. E como é que foi, né? Você voltou de São Paulo, né? Vamos pegar nesse gancho aí, né? Você voltou de São Paulo, desacreditada, e presta atenção nessa parte aqui, empreendedor, que essa parte que me interessou bastante. Você voltou de São Paulo desacreditada, a pessoa pegou e falou para você um monte de coisa que você não ia conseguir. E como é que foram aí os primeiros passos para você poder desenvolver os fornecedores, usar uma máquina nacional e não italiana para fazer o gelato? Sabe, Reginaldo, hoje eu observo algumas coisas que eu falo, como que eu consegui? Porque assim, hoje eu sou uma ferramenta para muitas pessoas. Porque assim, eu recebo mensagem 24 horas de pessoas, onde compra isso, onde compra aquilo? Eu nunca perguntei nada para ninguém. Eu não posso falar para você, eu estaria mentindo se eu falasse assim, você tem uma sorveteria, você é do ramo, por onde eu começar? Eu nunca perguntei nada pra ninguém. Então, tudo que eu sei, como na área de direito, tudo que eu sei e tudo que eu faço, que eu aprendi, que eu conheço, foi sozinha. Então, assim, você pode conquistar o que você quer. Se você acreditar, focar, né? E eu estudar, acho que foco, né? Buscar conhecimento. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu, do nada, comecei a fazer. Eu entrei na internet, comecei a ver empresas fornecedoras. Eu não sei, sinceramente, como que eu consegui isso. E aí, quando chegou minha máquina, que um amigo meu falou, compra essa máquina aí, que é uma máquina de São Carlos, é uma máquina Bertolo, uma marca muito boa. Imagina, se hoje eu tivesse o conhecimento que eu tenho, poderia ser que eu comprasse essa, mas eu ia vasculhar tudo. Eu fui na primeira. A máquina chegou, falei, e agora? Como é que liga isso aí? Como é que liga isso? Como é que vai sair alguma coisa? Você acha que eu fazia ideia que o maior componente de um sorvete é ar? Vamos saber, o que mais manda num sorvete é o ar. Ar? Ar? Você come ar. Olha só, vou colocar a carinha naquela câmera ali. Ar? Agora peguei ar. Quando me falaram isso, como é que é? Você sabia disso, Emerson? Não.
Meu Deus. A massa de sorvete ela tem um nível de incorporação de ar, e você vai trabalhando com isso. Mas assim, jamais imaginei. Se você tem algumas marcas famosas em mercado, se deixar o sorvete derreter, o sorvete vem parar aqui, ó. E o resto é ar. Você acredita? Tipo algodão doce agora o negócio. É isso! Já associei, já. Falei assim, algodão doce também, a mesma coisa, que é o açúcar. Boa comparação. Olha só, tá vendo? O empreendedor é rápido no gatilho aqui, tá vendo, gente? Aqui, ó. E aqui é como diz, aqui é tipo stand-up, aqui não tem colinha, isso. não. Tipo algodão doce, né? Que na verdade fica um negócio super consistente. Ou melhor, não, fica super grande, mas com pouca consistência. É né? bem isso. Bom, aí um dos meus. Eu liguei para um fornecedor, ó, me indicaram vocês, que vocês vendem insumos para sorveteria e tal. Ah, cara, tô indo aí. É meu parceiro até hoje, né? Sentou, falei, olha, eu não sei nada. Tem alguma receita pra me passar? Você foi tipo um mecânico, tô na frente do carro, eu preciso consertar esse carro aqui, mas eu não sei nem... Ai, mas eu lembro de cada detalhe. O primeiro sorvete Isso, saindo legal. da máquina, aí você vai começar a lidar. Eu sou advogada, né? É uma área, não tem nada a ver. Olha, aí você começa a ver o que é destrose, o que é glicose, glucose, liga, emulsificante. Olha, é um mundo novo, totalmente novo. E aí, me passaram uma receita, eu falei, tô gostando dessa receita, que tá ficando boa. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer meus contatos, meus relacionamentos, comecei a conhecer um monte de técnico. E como eu sou bem comunicativa, as empresas que são fornecedores de matéria-prima para sorveterias, elas têm técnicos dentro, elas têm chefes dentro. E ninguém quase utiliza disso daí. Porque as pessoas geralmente acham que sabem tudo, né? E eu utilizei tudo. Você usou todos os recursos. Pode vir um técnico, pode vir um chefe. E nisso eu fui fazendo o quê? Relacionamentos, contatos, e eu não perdi uma coisa que eles faziam, assim. Tive a oportunidade de estar com grandíssimos confeiteiros, famosos, chefes e tudo que você imaginar. E aí eles vinham para Botucatu, todo mundo, nossa, nunca vim nessa cidade. Mas tem tanta sorveteria aqui, mas ninguém quer atender a gente. E falava, mas como não? Todo mundo acha que sabe tudo aqui. Eu sei o sério. E aí... Humildade. A humildade para saber que a gente não sabe tudo e você buscar conhecimento. Às vezes, quando a gente tem a nossa mentalidade fixa, né? Eu até falo muito sobre isso na minha mentoria, que é uma crença limitante. A mentalidade fixa evita que as pessoas... Por exemplo, aquela pessoa que te disse lá da franquia que você não daria certo, é alguém de mentalidade fixa. Assim, jamais que alguém poderia fazer isso. E aí é a hora que essa pessoa perde a oportunidade de talvez, naquele momento, ele te propor aí talvez uma parceria. Só pra você ter uma ideia, voltando nesse assunto, um belo dia esse homem veio na minha sorveteria, explodindo de gente, e ele veio com a família inteira e ele entrou em choque quando ele viu aquilo. Ele falou assim, dos 200 pontos que eu tenho de venda de sorvete, ninguém tá acreditando que tá acontecendo aqui. Porque existiam muitas lojas, sabe? Mas o que você tá fazendo? Eu falei, vem ver. Pois ele pegou, roubou meu cardápio, sem me pedir, levou embora. Depois um dia eu liguei pra ele e falei assim, olha, o senhor levou meu cardápio sem me pedir. Bastava me pedir. Se o senhor quiser, eu vou aí e ensino tudo. Todas as receitas que eu aprendi sozinha, fazer massas, tudo. Comecei a fazer waffle, eu aprendi a fazer churros. Meu churro não tem pra ninguém, Reginaldo. Olha, Meu tanta Deus, coisa. o dia que eu for no podcast dessa mulher, né? Você vai engordar. Meu Deus do céu. Me ajuda aí, Francine. Nutricionista não pode saber. Essa parte você corta, hein? Hã? Me leva. Tá certo. E aí, eu falava, eu preciso inovar e fazer coisas diferentes. Então, Reginaldo, na época, né? Voltando um pouco ao assunto, mas cada dia eu inventava uma coisa nova. Todo mundo não vai dar certo. Vai. Eu só escutava gente negativa. Então ele saiu lá de São Paulo e foi ver sua sorveteria. E aí eu tinha... E teve que se render. Porque meu cardápio naquela época tinha quase 200 sobremesas. O cara ficou em choque. Mas e a preguiça? Põe aonde? Porque, aliás, eu falo pra você, viu? Empreendedor preguiçoso não sai do lugar. Olho de empreendedor, isso é forte, hein? Mas é verdade. Isso aí. Não sai... Eu acho que assim, eu vou falar por mim, eu acho que você vai acreditar, né? Pela sua experiência. Se eu tenho o que eu tenho, se eu cheguei onde eu cheguei, que pra mim ainda é muito pouco. Não que eu seja muito ambiciosa, mas assim, pela minha intenção de poder estar com meus produtos com outras pessoas podendo consumir eles. Se eu não fosse ousada, se eu não acreditasse, se eu não focasse, eu renunciei a muita coisa, Reginaldo.
São escolhas, né? Coisa. Ontem eu tava Então não é para qualquer um. Ontem eu estava em São Paulo, estava com um empreendedor que ele estava mostrando a foto da menininha dele na cidade dele andando de bicicleta, né? Aí o rapaz falou assim, nossa, minha filha tá lá andando de bicicleta e eu tô aqui. Daí o outro rapaz respondeu assim, bem, para ela poder pedalar lá, você tem que pedalar aqui. Ou seja, a gente tem que renunciar. Não, as pessoas acham que ser empreendedor, eu sou empreendedor. Não. Olha, eu sou prova viva da realidade que eu vivo, inclusive até hoje. Se você não inovar constantemente, renunciar... eu moro numa casa linda e eu nunca curti minha casa, entendeu? Então, assim, você tem que fazer... Não é fácil, não é para qualquer um. Você tem que querer muito, acreditar muito. E assim, nós vamos errar, nós vamos perder. Porque eu sempre falo, tudo que eu sei hoje, tanto na área de direito como na área da minha empresa, foi errando. Sim. Ninguém me ensinou. O erro faz parte do processo, né? E o importante é uma coisa que eu sempre falo para os empreendedores, ter erros novos. Sim. Porque quando você tem erros novos... você repetir porque você não está aprendendo nada. É sinal de que você não está evoluindo, né? E aí você, sendo uma pessoa outsider, né? Alguém de fora do mercado de sorvete, foi lá, criou a Ludes, né? Aí eu peguei e criei a Ludes, falei, não quero... A cor que eu tinha lá era amarelo, laranja, eu detesto essas cores. Hoje ela é pink, é verde água, essa cor aqui, né? Uhum. É cores que eu gostava. Tá aqui, pessoal, olha aqui, ó. Ai, eu adoro todas essas coisas. Olha aqui que lindo. Reginaldo, não tem o que eu não fiz, o que eu não tentei, o que eu não ousei. E eu te falo, né? Vim, comecei a fazer meu produto, comecei a fazer meu gelato. Eu não sabia fazer esses desenhos, porque gelato... sabe esses produtos que ficam em vitrine? Porque existe uma grande diferença de sorvete e de gelato, né? Muita gente ainda não sabe. Mas o gelato, quando ele é italiano, que é o caso do meu, aí eu trago a matéria-prima toda da Itália, né? Então eu uso, são produtos diferentes, é um produto que ele parece mais um mousse, é um valor assim agregado, você fica encantado com o que vem de fora, sabe? Então, você vê que a qualidade é superior a um produto nacional, não é porque eu falo, trago, não é isso, é que a gente... Eu quero ter para todo público. Então, hoje eu tenho produto desde a classe baixa, média, alta, eu tenho para todo público, porque eu quero que todo mundo frequente lá. Eu não quero que as pessoas falem, aqui não é lugar para nós. Não, é lugar sim. Então, eu tenho desde um picolé de qualidade que é mastigável. Aliás, sorvete bom é isso que você mastiga. Aprendi isso também, viu? Olha lá, mais uma que eu aprendi aí, hein? Sorvete bom, mastigável. E aí o que aconteceu? Depois eu vou te contar a história do picolé. Mas enfim, comecei com sorvete, com gelato, com as sobremesas. E assim, sempre como melhorar? Como melhorar? E eu sempre que esse foco que eu tenho até hoje. Tem como melhorar? Tem como melhorar. E eu acho que hoje eu atingi nível de caldas, assim, porque o que acontece? Você vai ter uma calda básica de um produto e você depois vai escolher os sabores que você quer trabalhar. Então hoje, Reginaldo, eu fui assim, investindo tanto nisso e em poder atender todas as pessoas, que para você ter uma ideia, eu tenho produto vegano, eu tenho produto só para zero açúcar, que não é só para diabéticos. Trouxe várias aí para você conhecer. É um produto que não vai adoçante, ele é adoçado com uma fibra. Então é um produto de extrema qualidade, que faz bem para a saúde, tá? Eu tenho produto só zero lactose. Eu tenho produto 4 zeros para crianças, bebês e muitas pessoas que fizeram bariátrica só consomem esse, que ele é zero açúcar, zero gordura, zero lactose, zero glúten. Nossa. Base de fruta pura. 4 zeros? Sim, 4 zeros. Eu faço com fruta fresca. Então, assim, ele é puro sorvete. É um espetáculo. No verão, esse sorvete não tem pra ninguém. Então, assim, eu fui criando, assim... Tem como ter preguiça no mercado desse? Eu posso muito bem sentar e fazer um self-service e ficar no caixa lá. E sem contar que você trabalha num mercado que tem as sazonalidades, né? Sim. De período, né? Mas eu não tenho problema, porque no inverno, o que eu criei de coisa... Eu chego a falar que hoje, a gelateria nossa, às vezes tem mais clientes que as cafeterias de lá. Por quê? Como eu trago... Você criou um snack bar, né? Sim. Como eu trago os produtos da Itália, eu comecei a trazer bebidas quentes de lá. Então, o chocolate quente deles é diferente. Tem uma bebida lá que é básica, que chama caramelata. Então, eu tô vendo que no dia que eu for no seu podcast, eu vou ter que ir mais cedo, né? E sem comer, viu? Ai, Jesus. Porque tem muita coisa boa. Não, o bom é que você marcou num dia depois que vai terminar a minha dieta, né? Porque eu tenho um plano de 90 dias aí, que vai até o dia 1º, eu vou lá dia 9, então já vai ter acabado. Você sabe que ontem, falando com uma fornecedora minha de Marília, a semana que vem eu tô aí, já preparo os quibes.
Então eu tenho o que esse quibe é um pessoal de turco mesmo que faz lá na cidade, é o melhor que tem na cidade. Então a gente tem até uns aperitivos. Às vezes, geralmente o homem vai e fala assim, mas eu não quero sorvete, mas vai acompanhar uma pessoa. Então tem até uns aperitivinhos lá. Então é muita coisa. O ano passado eu comecei, acho que faz 2 anos, comecei a fazer crepe em francês. Então assim, é o tempo todo inovando. Reginaldo, é uma série de experiências assim que eu nunca imaginei passar, mas eu acreditei, ousei, e eu sei que assim, com poucos anos de sorveteria, eu falei, eu quero pôr sorvete no mercado. E aí foi a fase 2. Então o primeiro ano foi um pouco mais difícil. Na verdade, você sabe que não, porque assim, eu já mandei tudo. Eu troquei o nome de começar. Nossa, mas mudou de nome? Mudou de dono? Eu tive um pouco de perda pelo produto anterior, né? Uhum. Eu falei, não, mas eu vou resgatar isso. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer vídeos de tudo que eu fazia de sobremesa lá na sorveteria e eu postava isso. Naquela época não tinha isso. Eu falo que eu fui... Nossa, eu realmente fui assim, inovei isso. Não tinha isso. Eu fazia assim, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu pegava o meu celular simples de tudo, não tinha iPhone, eu tinha um celular simplesinho. Deixa eu filmar isso aqui que eu tô fazendo. Tudo com eu falando mesmo, e isso explodia. Você usava os recursos que você tinha. Eu tenho vídeo de bilhões de visualização sem pôr R$1. Você tem noção disso, Reginaldo? Vídeo simples. Então comecei a ver que as pessoas gostam de ver o que é natural, o que é verdadeiro, sem máscara, sem filtro. Handmade, né? Feito à mão. Entendeu? O famoso handmade, né? Exatamente. E isso começou assim a explodir. Começou a vir gente do Brasil inteiro lá. E todo mundo queria comer aquilo lá. Aí o pessoal vinha e ficava em hotel, nem conhecia a cidade. Ele falava, vocês vieram por causa do turismo? A cidade não. E eu não aparecia. Eu acho que durante uns 6, 7 anos eu nunca apareci em vídeo, porque eu nunca quis me aparecer. Depois eu comecei a achar que, falei, não, mas é interessante vincular o nome a gente, porque as pessoas acham que eu chamo Ludes. Eu não chamo, inventei esse nome. Aí te chamam de Ludes? Um monte de gente. Eu inventei o nome, entendeu? Nunca tive esse apelido. Gente, por favor. E é LSS, né? É Luciana Sauer Sartor. Na verdade, a vida inteira todo mundo me chamou de Luda aqui, Luda ali, mas Ludes não, né? Sartor, ele é um trava-língua, né? Sartor. Sartor. Tem um R antes e um R final. Muito então, bem. E aí, antes de criar essa linha para mercado, você vai vendo onde vai, né? Em 1 ano de Ludes, eu acho que um pouco menos até, falei que eu quero fazer... Eu tava pulando essa parte. Eu quero colocar meus produtos em eventos. Eu fui numa fábrica de trailer que eu tinha conhecido. E cheguei lá e falei, eu quero fazer uns carrinhos assim, assim, assado. Ah, mas a gente não faz. Não, mas eu quero que seja feito aqui, que vocês são os melhores. E aí depois eu vou chegar na história do trailer, da franquia de trailer hoje. E aí, resumindo, convenci o homem a fazer. Fizemos 7 carrinhos. Esses carrinhos são engatados no carro. Eu viajei para tudo que é cidade, ainda viajamos. A tudo quanto é cidade, fazer formatura, festa, casamento. Tudo que você imaginar. E dentro desse carrinho, eu coloco ou sorvete, ou picolé, ou gelato italiano. Tudo que você imaginar. Além de carrinhos que eu fiz de churros, de algodão doce. Mas é uma graça. E eu fiz bem específico, do jeito que eu queria. Então ele atende. Hoje falou em festa, nós estamos dentro. E falou que tem Ludes, Reginaldo, ninguém come mais nada nas festas. Eu cheguei em festa de casamento que a gente faz... Você olha as mesas de doce, tudo com os doces lá. E o nosso, aquelas filas. Você não tem noção o que significa isso pra gente. Você olhar a pessoa na fila 1 hora pra tomar o seu sorvete no casamento com uma mesa de doce do lado. Então, assim, eu foquei realmente em qualidade. Eu ousei, eu acreditei em um monte de coisa. Fiz muito investimento. Eu investi nesses carrinhos, não foram baratos. E aí, hoje você faz essas festas, você tem tanta parte... de empresa, né? Que Sim. Você vende para as grandes redes e aí você também trabalha em festas. Então, quer Sim. dizer, você acabou diversificando. Hoje você não depende mais da gelateria, gelateria, né? Até é interessante falar isso, porque empreendedores que estão assistindo, de um ramo eu fiz vários. Ou seja, você criou vários canais de vendas, né? E vários canais de aquisição. Não vou falar todos aqui, mas eu vou tentar falar alguns. E esses eventos, imagina, a gente faz formaturas hoje da medicina lá em Botucatu com 3.000, 4.000 pessoas. Aí eu uso 3, 4 carrinhos. Então é uma graça, assim, você não tem ideia o que é. É filas e filas e filas. E aí você coloca esse tipo de produto e o picolé também.
O gelato italiano também. E aí o que acontece? Você imagina que eu tinha alguma noção de como desenhar aquele gelato. Já tô pensando aqui em eventos nossos que a gente tem. Exatamente, é sucesso garantido. Meu Deus do céu. Vixe, já tá borbulhando aqui. Ela tá falando aqui, eu tô processando, Hermes. Eu tô processando aqui. Você não tem ideia o que é sucesso, Reginaldo. Eu tô falando muito sério. Formatura de medicina que nós fizemos agora em janeiro, eu tô pegando essa como foi uma das últimas formaturas, né? Era fila absurda. Daí eu cheguei lá e falei, escuta, mas não vai ter doce? Daí eles falaram assim, bom, primeiro que eles escolheram o seu gelato pra estar aqui. E segundo, vai ter doce sim, mas ninguém tá querendo. E eu fui lá do lado de doce, não tinha ninguém. E o meu era filas dos carrinhos. Não tô mentindo que eu tenho todos os vídeos aqui, vários no Instagram, inclusive. Então isso pra gente é muito gratificante, porque eu faço com amor aquilo. Fui eu que fiz, eu participei de toda a produção, sabe? Então a gente se dedica verdadeiramente, com amor, sabe? E aí você vai vendo esse resultado. Vai não satisfeita com isso, que esse ramo aí de... A mulher é inquieta, gente. A mulher é inquieta. Não, eu vou para inauguro loja. O empreendedor ele precisa ser inquieto, né? Não conformado, né? Uma coisa bem legal que a gente faz bastante, tem uns carrinhos que são menores, então inauguração de loja. A gente leva esses produtos, tem picolé coquetel, que eles são pequenininhos, picolés alcoólicos. Ô, Reginaldo, você não tem noção da quantidade de produtos. E aí você fez o gelato, você fez o sorvete de massa com bastante ar, né? Nem tanto, que eu gosto de qualidade. Não, o ar ele foi importante para trabalhar, né? O ar entrou dentro do processo. Não que ele ficou no sorvete. E aí como é que chegou no picolé perfeito aí? Então, aí a história do picolé é o seguinte, eu comprava uns picolé de fora, porque eu não tinha máquinas para isso, e um dia tinha uma cliente que ela falava, toda vez que ela vinha, ela falava assim, olha, eu tô cansada de pegar picolé de uva, esse picolé tá sempre quebrado. Eu falei, nossa, desculpa, mas o meu picolé não sei o que faço. E isso foi. Eu acho que quando ficou na 10ª vez, num domingo, a loja lotada, essa moça começou na frente de todo mundo, essa cliente, falar... O meu filho gosta do picolé de uva. Você faz tanta coisa, não serve pra fazer um sacolé de uva? Eu me lembro como se fosse hoje. Um tapa na cara ali. Eu falei assim, mas é que eu não tenho maquinário apropriado pra isso. Tem que ter máquina, não é meu interesse, porque dá muito trabalho fazer picolé, né? Mas essa mulher falou tanto, eu fiquei com tanta vergonha, comecei a chorar, subi pro departamento de cima da loja, mas eu chorava. Parecia uma baita de uma humilhação. No dia seguinte eu liguei pra Bertolo, quero uma máquina de picolé, quanto custa? Aí não preciso falar pra você que em poucos meses eu fazia o melhor picolé da cidade, né? Gente, ó, vou pegar uma experiência disso aí, ó. Como diz, engole o choro e segue. Os problemas vão acontecer, você vê. Ela pegou uma situação ruim, ela poderia ter chegado, ir lá na casa da mulher, né, fazendo campanha. Sabe o que aconteceu? Como advogada, ela podia ter lá, processado a mulher, mas a questão é o seguinte, você tem que se significar o problema. Sim. Você foi criticado, você foi questionado, você foi ultrajado, a questão é, como é que os pais faziam na nossa época? Na nossa época o pai falava o seguinte, velho, se chorar, vai apanhar de novo. Bem isso. E assim é na vida, gente. Se chorar, você apanha de novo. Então, assim, segue. Ela foi lá, teve um momento de desabafo lá, né? Longe dos clientes. Mas você ressignificou. E foi lá resolver o problema. Eu só vou contar a resolução do problema. Então, vamos lá. Os meus picolés. Tá gostando, Emerson? Os meus picolés, os de fruta, são feitos com fruta mesmo. Foco em qualidade. Eu uso leite tipo A, os que vão leite. Tem uma diversidade e tal. Bom, passam uns bons meses, acho que mais de ano a mulher senta lá na sorveteria, ela, o marido, os filhos, tudo com boneca, cabeça rebaixada, porque não tinha coragem de olhar pra mim, né? Depois do que ela tinha feito, mas eu não esqueci. Aí eu falei pra todos meus clientes, presta atenção agora no que eu vou fazer. Você vai brigar com ela? Não, presta atenção. Aguarda, gente, esse momento aí. Vai ter tchan aí? Coloca aí. Música de suspense agora, hein? Aí, vamos lá. Peguei 2 caixas de picolé de uva, separei, pus num freezer separado, fui até a mesa dela, falei, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Porque a gente faz um atendimento muito diferenciado lá, né? Baixaram toda a cabeça mais ainda, Reginaldo. É o seguinte, você se lembra um dia que você veio aqui e você falou que meu picolé de uva não era bom? Então, hoje é o dia de eu vir te agradecer. Se não fosse você, eu não tinha o melhor picolé da região. Aí eu ficar arrepiada. Olha só. E ela falou assim, não. Acho que ela achou que eu ia lá pra brigar. Ela achou que você ia lá pegar o picolé e bater.
É o seguinte... Ia tomar uma surra de picolé. Você tá vendo aquele freezer ali? Tem 2 caixas grandes ali? É pra você de presente. Falei, olha, eu queria muito ter levado na tua casa, mas eu não faço ideia onde você mora. Então eu esperei você voltar. Não, mas eu não quero. Eu faço questão. O meu picolé é feito de uva, fruta e de suco integral de uva. Ele é comestível, mastigável, e eu quero muito a opinião do seu filho que só toma picolé de uva. Nossa, então assim, daí ela, não vou levar. Eu falei, vai levar, porque eu separei pra você, isso pra mim é uma honra, é um prazer. E se não fosse você, duvidar da minha capacidade, eu não tava fazendo picolé como eu faço hoje. E aí ela levou, né? Toda semana, eles vão 2 a 3 vezes por semana, e isso há 9 anos lá. Então vocês ficaram amigos agora, né? Tá vendo, então você gente? tem que reverter o negócio. Reverter, é isso, empreendedor. Teve problema, teve dificuldade, transforma, reconfigura, como diz, reclassifica, ressignifica isso. Sim. E faz acontecer de novo. Sim, porque aí o que aconteceu? Aí eu vou pra outra parte, porque eu falo muito, não consegui falar muito da Lutz. Aí eu peguei e falei, saber, eu quero pôr meus produtos em mercados. Meu produto é diferenciado, é artesanal, é cremoso, é diferente, é tudo, tem nível bem controlado de açúcar e de gordura. A gente compra esses sorvetes de industrializado, eles são muito gordurosos, né? Não gosto disso, eu preciso chegar perto de mais pessoas, né? Reginaldo, o primeiro lugar que eu fui foi num condomínio que chama Ninho Verde, que fica... Você conhece? Sim, tem Porangaba e tem, acho que aquele Santa de Bárbara. Pardinho, tem um mercado lindo lá dentro, chama Santo Mercado. Bom, tentei, pus. Vendeu super bem. Aí eu pensei assim, então agora eu quero a Rede Graal. Mas como assim? Ô, Reginaldo, eu podia estar em qualquer padaria. Eu podia estar em padaria, em farmácia, em qualquer lugar. Eu não falei, não quero isso. Ninguém mais consome, parece, esses sorvetes que fica pegando em coisa. Eu falei, o produto tem que ser novo, tem que ser de qualidade. E eu foquei, eu quero o Comercial Salomão, que é uma rede de supermercado grande lá de Botucatu e região. Eu quero o Panelão. Eu quero estar, mas não é por ambição, né? Porque eu queria estar em lugares bons e que eu gosto. Então, por exemplo... Que tenha relação com a sua visão. Só pra você ter uma ideia, o Supermercado Central, que o nome deles é Comercial Salomão, minha mãe comprava em caderneta lá. Era 2 quadras da minha casa, hoje fica a 1 quadra do meu escritório de advocacia. Eu era da época que aquilo lá era um lugar que você comprava no quilo as coisas, de caderneta. Não era no supermercado, era um armazém. Sim. Hoje eles têm rede com um monte de supermercados. Você faz ideia do que é eu ter uma geladeira, um dos melhores pontos nos mercados deles? Todos os meus filhos estão na boca do caixa. Produtos que eu fiz. E assim, ninguém foi lá fazer pra mim. Ninguém foi lá divulgar pra mim. Eu entrei pela porta que todo mundo entra. Ninguém me abriu uma fresta, Reginaldo. Eu sou uma pessoa assim que eu sou super temente a Deus. Eu tenho uma fé assim que é inabalável, sabe? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Já está escrito lá em Hebreus 11. Reginaldo, eu tenho tanta Parabéns. prova que Deus existe que eu fico pensando como que pode ter pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos, né? Eu também acredito. Eu tenho demais, assim. Demais. Você imagina quem eu sou na hora do dia perto de uma Kibon, de uma Nestlé, de uma Jundiá e outras marcas muito mais famosas. Quem sou eu? Sou Lourdes. Reginaldo, eu levei meu sorvete para pessoas experimentarem. Eu já tinha advogado para essa rede. O dono foi saber que eu estava lá depois de anos. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer a venda. Venda do quê? Eu falei, meu açaí está aqui há 3, 4 anos. Como é que é? Então, é porque são mercados muito distintos, né? É a mesma coisa que você tivesse de estimação, né? Vou dar uma exagerada aqui. É como se você tivesse um coelho e uma girafa, né? De estimação, né? O coelho brincando com a girafa. Então, eu encarei o caminho das pedras. Sim. E eu falei, é por esse que eu vou. E aí vai, resumindo a ópera. Hoje eu estou em todos os mercados da rede, com muito orgulho deles, com muita gratidão. Nossa, isso pra mim é impagável, a oportunidade. E a gente faz degustação nos mercados. Aí eu falei, não, agora eu quero entrar lá no Graal. Aí fiquei lá, não conhecia ninguém em nenhum desses lugares. Quem é o gerente? Então eu comecei assim, quem é o gerente? Eu sou fulana, tenho isso, quero que você prove.
Mas aí o que aconteceu, por exemplo, no grau que a gente está em alguns postos, pretendo estar em muitos outros. A gente tem fidelidade, não vai dar pra pôr. Não, mas não temos que dar um jeito. Não, mas nós temos fidelidade, como na época era Que Bom, hoje é Nestlé. Eu falei, tá bom, então não pode pôr sorvete, então vamos de açaí. Aí, vou contar um segredo aqui, hein, que isso acho que eu nunca contei pra ninguém. Fiquei ali, né, batalhando mais de ano pra você conseguir entrar num lugar central, foi anos. Confiança que eu entrei agora foram 5 anos. Tá? Já tem uma jornada, né? Fala que ninguém faz ideia, né? Sim. Bom, falei pro Grau, tive uma ideia. Vamos fazer um freezer, vamos colocar um freezer de self-service de açaí com 10 açaí diferentes aqui. Ai, não sei. Falei, deixa que eu faço. Me dá a oportunidade de uma semana eu pôr um freezer daqui com meu açaí, com 10 açaís diferentes. Com ninho, com morango, com maracujá, com Nutella, com trufa, com creme de amendoim, 0 açúcar. Aí fui na cabeça, fiquei, né? Vamos tentar, o sorvete é muito bom, papapá, vamos. É o lugar que eu mais vendo açaí. Bombou. Eu falei, deixa eu por uma semana, eu trago o meu freezer. Eu juro que se não der certo eu tiro. Não foi fácil. Mas hoje é o lugar que eu mais vendo sorvete. Olha só. Açaí. Ou seja, você apostou, né? Total. Tem um negócio legal também que eu pretendo colocar lá, porque eles têm a linha pet, o espaço pet no Grau. Eu há 9 anos, desde que eu comecei a fazer sorvete, há 8, né? Eu criei um picolé para cachorro. Porque as pessoas, para as pets, né? Para cachorro, gato. Porque as pessoas chegavam lá e enchiam potes de sorvete e davam pro cachorro. E eu amo cachorro. Eu falo assim, não, gente, vai matar todos os animais, não para comer doce. E é verdade, né? Os cachorros são bem frágeis, às vezes o estômago. Sim, não pode tudo, comer doce. Né? Criei o Picopet, que é o picolé de... Picopet. Inventamos esse nome aí. É um sucesso, viu? Que legal. Olha, eu tenho meus clientes... Alô, Alex, olha aí, ó. Alex, Marcelo, Assis. Ó, o Picopet chegando aí. Eu tenho freguesia lá dos meus cachorros. Você não faz ideia. Tem cachorro que deixa os donos loucos pra ir lá. E aí eu criei de frutas, né? Cenoura, manga. Tem várias frutas. Hoje o que mais vende é cenoura e manga. E são sem açúcar. Sem açúcar. A sorveteria lota de cachorro. E é uma maravilha. Porque você tá entre animais é muito melhor que tá entre gente, com todo respeito. Mas eles são muito puros, são muito dóceis. Amam picopete. O pessoal leva pra casa. Você acredita que... Olha, eu tenho acho que 30 e poucos sabores de picolé. O que eu mais vendo é picolé pra cachorro. Eu tenho cliente que não toma sorvete, mas vai lá e compra uma sacola pro cachorro. Nossa. De picolé. Juro. Vídeos eu tenho muitos. E aí ele vai o quê? Você coloca no chão, ele vai lamber? Não, você dá assim, ele toma. Alguns comem e outros lambem. Mas já vou esse ano ainda eu vou lançar o sorvete em massa sabor bacon para cachorro. Tá bom. Olha lá, Emerson, colocar a inteligência artificial aí, colocar o dispositivo que o cachorro late e o picolé chega para ele lá. Hein? Tem delivery de picopete. Inclusive, quando entrou a pandemia, né, que também foi uma outra experiência, mas todo mundo que comprava uma sobremesa nossa ganhava um picolé pro cachorro. Olha que bacana. Eu tenho delivery antes da pandemia. Então, quando entrou a pandemia, eu já era craque em iFood. Mas eu achava que não chegava assim. Eu tiro foto antes da encomenda aí, porque se der problema, eu tenho foto de como ela saiu. Sim. Mas sempre chegou tudo. Imagina, distribuía banana split, morango split, tudo que você imaginar aí. Milkshake, sempre tive muita experiência nisso. Então, quando veio a pandemia, eu já tava craque no assunto. Então, era isopor para todo lado. Então, quer dizer, você saiu lá... Saiu não, né? Você derivou da área de direito, começou a empreender na área de sorvetes, fez uma revolução, né? Que até o seu antigo franqueador foi lá e foi ver com seus próprios olhos o que você tinha construído. E isso demonstra aí a sua capacidade de resiliência, de lidar com as adversidades, de sendo mulher, tendo uma série de preconceitos, né? Nas duas áreas, na sorvete pior. Que você acaba... porque você está numa área, como se diz, bem masculina, né? É igual a mulher quando ela decide, por exemplo, ser engenheira, né? Que é uma área com construção civil. Que é uma área que tem muito homem também. Então, por exemplo, você pega uma engenheira civil, as pessoas às vezes torcem o nariz, quando na verdade... outro dia eu vi um vídeo, né, que fala que... É uma história, né? Como o rapaz
mandando embora a funcionária que acabou de voltar da licença maternidade, e o empregador falava, olha, a gente precisa de uma pessoa que saiba lidar com situações difíceis. E aí falou assim, olha, na maternidade a mulher viveu tudo isso e sofreu tudo isso. E é mesmo. E aí o que acontece, né? E hoje está mudando muito, né? Hoje 43% para mais dos lares brasileiros são liderados por mulheres, e a mulher realmente tem todo um toque especial que consegue fazer isso que você fez, né? De ir lá enfrentar e lidar com um monte de objeções, lidar às vezes com um ambiente extremamente machista, né? Que tentou te tirar ali do centro, né? Falando com você, eu penso, né? A gente falando aí no início, eu fui criada com não, e eu aprendi eu aprendi que pra mim não tem não. Então tudo que você pedia pra mim, tudo eu faço, Reginaldo. Eu dou jeito pra tudo. Então, assim, todo mundo vai dar errado. Não vai. Vou fazer isso. Vou. Mas como você vai pegar uma formatura com 4 mil? Vou. Como você vai colocar em mercado? Vou. Entendeu? Então, por exemplo, agora, recentemente, no final do ano passado, a gente entrou na rede Confiança de mercados, que eu não sei se você conhece, mas também tem bastante mercado. O mercado maior, pra mim, era um sonho. Eu falava, nossa, se eu atingir isso, eu atingi o auge. E eu fui lá, e quando eu cheguei na primeira vez, há 5 anos atrás, né, agora 6, só tinha grandes executivos lá, Carrefour, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falei, demorou mais de ano pra conseguir esse horário, porque é difícil a coisa. A hora que eu consegui, fiquei 4 horas esperando pra ser atendida, daí eu falei pra mulher do Carrefour, porque eu peguei amizade com a sala inteira, obviamente, né? Aí eu acho que eu não vou, acho que não vai convém eu entrar, não, pensei comigo. Eu vim pra isso, mas vou falar o quê? Olha a bagagem que você tem que eu não tenho, né? Não, já chegou aqui, vai. Eu cheguei lá e falei, agora, vou falar o quê? Aí a hora que eu fui com esses potes, era um outro design. Falei, olha, antes de falar qualquer coisa, eu quero que você prove. Depois eu falo da minha empresa. Nossa, daí o comprador provou, falou, nossa, mas de onde é isso? Falei, você gostou? Eu nunca comi açaí igual na minha vida. Então eu falei, é isso que eu queria. O Reginaldo, em 1 mês, estava com um contrato registrado em cartório pronto. E aí você fez a parte jurídica. Escuta só. Aí você fez o contrato. Fiz o contrato, saí radiante. Aí. 5 anos eles não pediram nada. Eu falei, mas o que se passa? E não me conformava com isso aí. Mandava e-mail, não respondi. Tudo registrado em cartório. Você tinha o cartório de fornecimento, só não tinha o pedido. E não me conformava. Eu falei, mas o que se passa? Você não tinha acesso com ninguém. Daí várias pessoas vieram e falaram, deixa que eu vou lá e coloco o produto em Bauru pra você. E começava em Bauru a rede deles, né? Todo mundo tentava, você vai perder seu tempo. Bom, passou 5 anos e eu insistindo. Chegou um dia que eu falei, agora vai ser a última vez. Mandei um e-mail lá. Falei, Marcos, queria falar com você de novo. É a última vez, pensei comigo. Chega. É muita humilhação. Falei, chega. Tô esmolando pra estar dentro do negócio. Bom, ele falou, pode vir tal dia, 10 horas. Eu tava com problema no joelho de tanto trabalhar. Fiquei 1 ano quase andando aí de muleta, de tudo que você imaginar, de tanto trabalhar. Fui capengando lá e levei sorvete, açaí, tudo que você imaginar. Cheguei com o meu catálogo, ele atrasou 10 minutos e falou, olha, eu vou ter que atender super rápido você, porque eu tô numa reunião. Eu falei, puta merda, eu espero 5 anos pra isso. Né? Você fez igual o pessoal da Olimpíada, né? Às vezes é 30 segundos na pois prova. É 4 anos de treino, né? Mas as pessoas têm que saber o quanto as coisas são difíceis. Sim. Nada é fácil. Aí eu peguei ele em pé, eu abri e trouxe um monte de degustação. Não. Falei, não, eu trouxe essa degustação. Ele pegou, dá aqui seu catálogo. Eu vou querer, todos os açaís, esse sorvete zero, tal, né? Falei, não, mas primeiro você experimenta. Os seus sorvetes dispensam qualquer tipo de prova. Não preciso provar nada. Eu já conheço. Falei, não, mas a linha zero... Eu quero começar com essa linha zero. Eu conheço os seus produtos. Não precisa de degustar nada. Chamou uma mulher lá. Olha, nós estamos tirando 3 marcas do mercado para colocar a sua. Eu falei, não, isso não está acontecendo comigo. 5 anos. 5 anos. E quando ele chegou na recepção, ele falou, quase 5 anos que você veio aqui, hein? Falei, que bom que você também lembra. Eu tô 5 anos persistindo. Lição, olha só, a gente está falando aqui sobre resiliência e persistência, né, gente? Muita. Não adianta, não tem essa história de 3 passos para a vitória que você vai fazer e pra vai mim virar. Não teve.
você precisa de ter uma jornada. Você precisa de ter realmente uma sequência, um passo a passo. O step by step, não né? Não tem. Você tem que ter conhecimento, sim. Não tem como pular uma fase. Não dá pra pular etapa. Não dá. Eu aprendi isso a duras penas. E hoje, como aí, é que você coordena louco, né? esses dois mercados tão distintos, né? Reginaldo, Você está entre a petição e a espátula. Exatamente. De um lado uma petição Muito e do outro bem. lado uma espátula. Você tem uma ideia? Eu tenho várias pessoas que me... Ontem mesmo um amigo ligou, um conhecido, e várias já fizeram isso. Eu posso passar um dia com você? Como assim? Não. Eu quero passar um dia pra ver como é que é a sua rotina. Como que você consegue fazer tanta coisa em todo mundo fala isso, todo mundo. Olha, Reginaldo, eu agradeço a Deus todos os dias. Essa disponibilidade, não sei até quando isso vai, mas que Deus me abençoe por mais tempo. Eu consegui, 24 horas nas duas profissões. Tudo junto e misturado. Eu nem sei te explicar. Então, ao mesmo tempo que eu estava respondendo hoje aqui, né, na recepção, 2 processos, eu estou postando, eu já estou vendo o que eu vou criar, eu já tenho uma série de metas que eu quero atingir. Então, assim, é tudo junto e misturado, mas Deus me deu uma capacidade que eu acho que não é todo mundo que tem. É conseguir administrar essas duas profissões juntos. Gerenciar isso, né? Isso. Então, na verdade, o segredo é a gestão, né? A gestão faz toda a diferença. Então, Reginaldo, eu que atendo todos os fornecedores, eu que faço todas as compras, eu que escolho todos os produtos, participo diretamente da produção. Mão de obra tá muito difícil. Tô pegando mão de obra de outro país. Eu tô com os cubanos lá agora. Resolve o problema. Tá me resolvendo, porque Botucatu tá tendo muita oportunidade de emprego, então tá todo mundo sofrendo muito com a falta de mão de obra. Mas assim, eu não me entreguei por causa disso, né? Ontem mesmo eu comentava, né, eu tenho a loja física, eu cheguei a ter várias lojas. Em Marília, em Jaú, em vários lugares, shoppings. E quando entrou a pandemia, eu senti esse negócio vai longe. Falei, quero fechar tudo. Eu senti aquele negócio não ia, sabe? Eu não tive problema na loja, não fechei porque não deu certo. Eu falei assim, não é o caminho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu teria ficado 1 ano aí estagnada, tendo que manter coisas que não iam ter um resultado ali, né? Sim. Então foi uma decisão doída, porque eu tinha investido muito nessas lojas, eram lojas lindas, doeu muito, mas eu fechei. Então é isso que eu falo pra você, não é fácil, a gente perde muitas vezes. Você investe, mas você perde, você erra, você acerta, e aí vai que vai, né? E aí eu fui tendo uma coisa importante, que eu fui criando muitos relacionamentos. Isso eu acho que para empreendedor não tem, né? A gente fala do networking, eu acho que o networking está acima de tudo. Eu aprendi isso a duras penas. Eu falo que às vezes, né, eu gosto de usar uma frase, assim, o importante não é ter dinheiro, é ter crédito quando você precisa, né? Sim. E você tem crédito quando você tem relacionamento. E o relacionamento é uma das alavancas que abrem muitas portas, né? Sim, com certeza. Então, eu procuro hoje, eu sigo todo mundo nas redes sociais dos empreendedores aí que eu admiro, tento participar o máximo possível do que eu posso de curso e tal. Eu viro às vezes madrugada assistindo os cortes de podcast. Eu não assisto televisão há mais de 10 anos, muito mais. Tem uma televisão na minha casa de enfeite. Então, assim, o tempo que eu tô postando pro meu negócio, ou eu tô vendo o que tá acontecendo lá fora, né? No mundo do empreendedorismo, que eu gosto muito. E pra mulher, assim, né? Eu sou uma pessoa, eu falo, sou extremamente comunicativa, fui descobrindo isso, vendo o benefício disso, sabe? Então, hoje eu vou nas feiras, eu conheço todas as empresas, todos os donos, todos os gerentes. Eu tive a oportunidade de estar em várias indústrias, em várias empresas. Eu tive tratamentos assim, que eu nunca tive na minha vida. E por quê? Porque as pessoas hoje, eu percebo que eu sou bem-vinda, né? Porque eu gosto de inovar. Então, assim, esse produto é caro, isso eu não quero. Não, deixa eu experimentar. Então, assim, eu aceito tudo, eu experimento tudo, eu testo tudo, eu seleciono o que eu quero. E isso é constante, 24 horas, eu já tô com a cabeça em Ou seja, você mantém a sua empresa sempre em constante evolução, em constante movimento e fazendo com que ela realmente causou um impacto em Botucatu, como você já comentou inicialmente. Sim. E hoje você está dentro de grandes redes, né, fazendo o seu produto tracionar em outros lugares, não necessariamente com a malha própria, né? Não necessariamente com lojas físicas. Né? Não. E outra coisa, como eu comecei a ter muitos seguidores mesmo de Nordeste, do Sul, há uns anos atrás, Reginaldo, eu criei um sorvete em pó.
Porque eu falava, como é que eu vou fazer o povo do Nordeste vir aqui? Não que não venha alguns, viu? E do Sul também. Mas aí eu criei um sorvete. Veio de onde, Emerson? Eu ia perguntar, ele tem um sotaque bem diferenciado aí. O Emerson. Que lugar, cidade? Nova Floresta. É lá. Nova Floresta, novo sorvete. E olha que legal, esse sorvete meu em pó, se você vai adicionar só 1 litro de água ou 1 litro de leite, eu distribuo ele pro Brasil inteiro. E aí o que começou a acontecer? Pessoas que moram no litoral, inclusive o Zero, é o mesmo sorvete que eu tenho na minha loja. Você tem cupuaçu lá também? Tenho. É o mesmo sorvete que eu tenho na minha loja. O mesmo Zero que você vai tomar aqui, eu posso te mandar ele em pó e você fazer na sua casa. Olha só. Eu tenho um projeto bem legal desse sorvete em pó, eu só não introduzi ele ainda, porque eu vejo que as pessoas estão indo hoje muito no mundo prático, né? Então não é todo mundo que tem batedeira e tem que ter uma batedeira para fazer ele. Mas hoje eu consigo estar com o meu produto no Brasil inteiro. Eu falo que é a primeira sorveteria que tá no digital. Eu tô no Mercado Livre. Olha aí, gente. Olha como que diz aí, negócio que seria regional e escalável. Porque você descobriu múltiplas plataformas. É, né? Claro. Não, por isso que eu falo pra você, basta abrir a cabeça e não ter preguiça. É isso aí. Né? Tivemos uma aula aqui de empreendedorismo hoje, meu Jesus. E visão para o futuro aí, Lourdes? Tem bastante, Luciana. Hein? Porque o sorvete está crescendo muito, está fazendo cada vez mais calor, né? Então, inclusive a tendência, né? Informações aí da Organização Mundial da Saúde e da ONU, que deve ser o ano mais quente da história aí, né? Sabe, Reginaldo, essa foi a primeira feira que eu fui na FISPAL, faz 9 anos que eu vou em São Paulo, toda feira em junho. Toda feira eu fui com blusa, essa eu fui sem blusa. Calor e mais, aumento de número de pessoas. Hoje a feira ela cobra para entrar, mas aumentou demais. E eu vi gente com 70 anos acima abrindo sorveteria. Então, promete o negócio, viu? Ou seja, você empreendedor que está aí, né, na visão de um novo negócio aí, ó. Precisa conhecer essa mulher. Tem ideia de franquear o teu negócio ou não? Já tô franqueando. Seguinte. Olá, em primeira mão. Coloca o tchan de novo aí, Emerson. Olha só. E essa pergunta nem estava no script. Desenvolveu depois que você comentou do seu antigo parceiro aí. Vamos lá, gente, ó. Talvez o empreendedor tá assistindo ali, e como é que eu... Talvez o cara tá ali perguntando, ou a pessoa tá ali, assim, como é que eu faço para fazer parte desse negócio aí? Gente, eu tô com um projeto muito legal, que é um projeto acessível a todo mundo. Essa mesma empresa que fez os meus carrinhos, né? Eu fiz uma parceria com eles, nós estamos fazendo um trailer, já foi feito, inclusive, 2, lindo, maravilhoso, só entrar no Instagram. Olha, em uma semana eu recebi 100 pessoas entrando em contato para perguntar sobre essa franquia. É uma franquia muito simples, acessível. Ela já está inclusa tudo que vem dentro de um trailer, porque a gente vai focar isso daí só em sorvete, milkshake, açaí e churros. Então é uma operação fácil, né? Não vamos entrar em grande dificuldade. De novo, sorvete, açaí, churros e o milkshake. Já teve Amo todos. Já teve uma empresa, uma empresária que fez isso, está explodindo em 4 meses. Ela não quer mais outra vida, já está querendo mais um monte de trailer. Então, assim, é uma operação barata, acessível a todo mundo. E assim, né, com sorvete Lourdes não tem quem não goste. Muito bem. E eu já estou pensando, Emerson, de ter um carrinho aqui, rapaz. Você vai ver carrinho que é sucesso. Fixo. Para os nossos eventos. O que você acha aí? É uma maravilha. Eu já vendi picolé na praia, então vou entrar. Nossa, o pessoal do litoral... olha que E eu já vendi picolé também, né? Olha que eu tenho toda uma história, né? Você viu lá o meu podcast? Vi? Ela assistiu o meu Você podcast. Já tem bagagem, hein? Já tenho bagagem. Assim, com 13 anos eu vendia sorvete, né? Eu vi. Era o sorvete cremoso, só paga 10. Era meu slogan, né? Olha, o sorvete cremoso só paga 10. Isso é vendedor, porque eu falo que todas as profissões têm que ser vendedor para dar certo, vendedor. né? O empreendedor tem que saber vender. Você sabe que eu não... E você sabe que, Reginaldo, eu vendo o que eu quiser para quem eu quiser. E não é porque eu falo, preciso vender isso. Não. É natural. É natural eu já tô pensando, no evento do Laranjal já dá para colocar um carrinho lá. Isso. E mais. Porque eu acredito no meu produto. Eu 100%. Também. Então, assim, eu tenho certeza. Reginaldo, em 9 anos nunca alguém falou, não gostei. Nunca. Então, assim, não tem que pague você ver a pessoa comendo, tomando, mastigando.
Ai, que prazer, que delícia. E outra coisa que eu vou falar, um detalhe aí. Esse pessoal que tá comprando o sorvete zero, olha que dica legal. Não, o sorvete em pó, especialmente a linha zero, porque linha zero, pra você achar sem sabor residual de zero, eu nunca vi. Então, eu falo que a gente tem que enfiar na goela da pessoa pra experimentar. Mas experimentou, gamou. Então, assim, quem provar uma sorvete zero nunca mais toma outra. Ou seja, é tipo lá como que é o nome daquela rede lá, Emerson? Que você conhece essas coisas? Aquela rede lá do matching, como é que é? De casais lá, como é que é? De relacionamento? Ah, Tinder. O Tinder. Quando conheceu o sorvete da Lud da Match, é isso? Dá. Da Match. É que Então, eu não conheço essa parte, que eu sou casado, né? Essa parte você corta, então. Vamos começar de novo. Queimou o filme. Viu? O que eu achei legal, que eu tô dando uma dica. As pessoas estão comprando isso daí, fazendo, especialmente no litoral, e elas fazem e revendem em potinhos. Então, o meu pó, ele virou um micronegócio para essas pessoas. Ou seja, uma oportunidade para empreendedores e microempreendedores poderem desenvolver o seu negócio. E o que é legal dos meus sorvetes? Eu quase não trabalho com sorvetes comuns, tipo creme, flocos, chocolates. O meu é ninho trufado com trufa italiana, iogurte com amarena, que a amarena é uma cereja italiana maravilhosa. E os vidrinhos vão tudo junto nos kits para as pessoas fazerem, viu? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que vai pra praia e fica um mês na praia. Ela leva uma caixa desse sorvete e fica fazendo na praia, para eles consumirem durante a estadia, nos 30 dias. Eu tive um cliente que levou para os Estados Unidos para a filha dele meu sorvete. Olha que fantástico. O sorvete em pó é uma alternativa, né? Que Sim. ele acaba não sendo perecível, né? Não vai estragar na viagem. E você pode fazer até um litro de água, daí faz 1 litro de sorvete. Dá 2 litros. Dá 2 litros de sorvete. Não dá 2 litros não, dá 4 litros, dá 2 potes de sorvete. Meu Deus. Reginaldo, então eu estou falando tudo isso para você ver, para alertar as pessoas que você vê com um produto, o que você pode fazer. Eu tenho mais um monte de ideia. Hoje eu não tenho equipe para fazer tudo que eu tenho na minha cabeça. Porque assim, gente, não tem que ter preguiça. Vamos lá, vamos buscar usar. umas parcerias boas pra você aí, né? Ah, tô precisando. Então, bora conversar. Tá Depois a gente conversa fora do ar aqui, né, Emerson? A gente conversa fora do ar. Assim que terminar o vídeo, a gente conversa fora do ar Tem aqui. muita coisa legal. Muito bem. Pra gente concluir aqui, Luciana, conselhos aí para os empreendedores, fora toda essa aula que você já deu de resiliência, de persistência, de disposição, de energia, a gente vê nos seus olhos, né, que você fala, brilha os seus olhos quando você fala dos seus negócios. Eu amo o que eu faço. Isso é muito bom, isso é... Se eu falei que amor, a gente teve essa, como diz, essa sinergia pelo telefone, né? Sim. E hoje pessoalmente, seu conselho final aí para os empreendedores que estão nos ouvindo e nos vendo. Você sabe que eu comecei a dar até curso, viu, Reginaldo? Que a minha simplicidade aqui hoje eu falo que tem tanta gente que a gente pode ajudar, né? Então, assim, eu estou sempre à inteira disposição. Eu não perco oportunidade. Eu acho que conselho, assim, todas as pessoas que vêm na loja da gente sejam mais humildes, que eu tenho cliente que vende cavalo. Às vezes aparecem uns cavalos lá em Botucatu, viu? Legal, é um meio de transporte, né? É um meio de transporte, exatamente. Para quem já andou muito na rua e não teve carro, pra gente qualquer coisa tem valor. Como diz, para quem já andou muito de pé 2, né? Um cavalo já é um avanço. Exatamente, eu sou uma dessas. Então, assim, eu procuro conversar com todo mundo, eu não perco a oportunidade. Porque o mais humilde, ao mais inteligente, ao mais sábio, sempre tem alguma coisa para trocar com a gente. E eu ia falar, né, que sempre tem uma coisa para ensinar, mas a vida é troca, né? Então, eu acho que, da mesma forma que a gente dá, a gente recebe. E eu tive, assim, tenho até hoje, assim, nossa, constantes provas de quanto Deus é importante na vida da gente. Do quanto que a fé faz diferença, de tanto que o foco que a gente faz no que a gente quer faz diferença, o amor, o quanto ele é necessário, senão nada progride, né? E assim, a comunicação eu falo que, nossa, é grande parte, né? Eu aprendi a conversar muito com as pessoas que eu convivo, com os meus clientes, que hoje eu chamo de amigos, porque os amigos que eu tinha antes da Ludes eu não tenho mais nenhum, né? E eu criei um vínculo de amizade dentro dos meus clientes, porque quando eu fui de advogada para sorveteira, parece que eu me tornei uma pessoa vexatória para as pessoas que... Eu andava com pessoas da classe média alta, né? E, mas
Faz sorvete. Eu noto que houve um tipo de discriminação. Existe uma bobagem em relação a isso, né? Porque, na verdade, você é uma pessoa vencedora, você consegue transitar entre dois mundos e tá tudo bem, né? Ô, Reginaldo, eu vou morrer falando, todos somos iguais. Qual a diferença? Que uns se esforçam mais, outros menos? Esses dias atrás, você fez eu lembrar de um vídeo que eu vi do Emílio Surita, né? Lá do Pânico. Ele pegou e falou assim, a parte boa do amadurecimento é que quando você amadurece, né? Você não fica tão preocupado com o que os outros estão achando de você. Eu já vi isso também. E isso é algo que é forte, porque se a gente for ouvir todo mundo que a gente consultou quando a gente foi fazer alguma coisa... Eu não tinha nem começado. Eu me lembro quando eu fui fazer o podcast aqui, eu falei assim, você tá doido? E eu, como tô fazendo o meu podcast agora, não tenho tempo pra nada. Então é o tempo todo as pessoas tentando colocar água na nossa sopa, né? Sim, ou deixar o nosso sorvete aguado. Mas a gente tem resiliência, tem capacidade de se desenvolver. Exatamente. A sua história é linda. Eu quero agradecer Imagina, demais esse nosso papo agradeço. aqui. Imagina. Obrigado pela tua história, pela sua disposição. Foi muito bom, foi não, Emerson? Foi fantástico. Eu tenho certeza que a sua história ela vai inspirar não só outros empreendedores, mas outras mulheres que, assim como você, às vezes estão ali, no quase, com o pé alto, e acelerar e avançar. Nas próprias experiências do meu próprio podcast, que eu escuto de pessoas falando, nossa, eu nunca mais vou reclamar. Nossa, eu nunca mais vou falar nada. Agora eu vou imediatamente começar meu negócio. Isso é impagável. É isso aí. Né? Então, gente, vão embora que dá pra fazer, entendeu? Eu continuo sendo uma mulher delicada, faço minhas unhas, meu cabelo, continuo sendo mulher da mesma forma, delicada, romântica, do mesmo jeito, mas eu faço coisas que poucas pessoas encarariam pra uma mulher fazer. E assim, porque eu tenho foco, porque eu tenho garra, determinação e eu quero levar o meu produto pra muita gente conhecer. Eu quero que as pessoas sintam prazeres consumindo o meu produto. Então é isso, quem não conhece, gente, segue a gente aí nas redes sociais. Com certeza, na descrição desse vídeo nós vamos colocar aqui todos os links da Lourdes. Inclusive eu vejo bastante você lá com seus vídeos no TikTok, ela tem uns vídeos muito bacanas, incríveis. Vamos deixar todas as redes sociais dela aqui. Isso, muito obrigada de coração, você está convidado aí lá, vocês, né? Vai ser um enorme prazer que eu faço a maior festa com todo mundo que chega lá, viu? É isso aí. Muito bom, obrigado pelo todos os sorvetes que você mandou, né? Agora bora comer. É hora de comer e a gente se deliciar. Bora testar pra ver se é bom mesmo, né? É isso aí. Bom, empreendedores, valeu, estamos pessoal. aqui terminando o nosso segundo episódio da segunda temporada com essa querida aqui que é a Luciana, que veio aqui de Botucatu trazendo essa história fantástica e nos encontramos no próximo episódio. Até mais.